Bom, eu tive que pausar o vídeo, passou de meia hora, estou retornando aqui, é o slide subsequente dessa parte 2, e eu estou entrando já nos estágios de desenvolvimento do Piaget. Eu sei que vocês já estudaram isso, não quero ser maçante, mas é só para relembrar, porque isso vai ser importante para que nós entendamos quais tipos de brinquedo a gente pode usar, quais tipos de brincadeira a gente oferece para crianças de 0 a 2 anos, de 2 a 7, enfim. Vamos lá, para a gente relembrar um pouco. Dos 0 aos 2 anos, o Piaget ele chamou de estágio de desenvolvimento sensório-motor. Ele dividiu em 4 estágios: o primeiro sensório-motor, o segundo estágio pré-operatório, o terceiro operacional concreto e o último operacional formal, que é a partir dos 11 ou 12 anos. Alguns autores falam 11, outros 12, mas enfim, a idade cronológica ela não é bem demarcada, tem mais a ver com o desenvolvimento ou não. Bom, de 0 a 2 anos entende o mundo através das sensações e das ações, ou seja, as crianças elas usam 5 sentidos para entender e se relacionar. No pré-operatório, vai de 2 a 7 anos e entende o mundo através da linguagem, imagens e mentais. E é no estágio pré-operatório onde nós temos que desenvolver essa questão das brincadeiras de faz de contas e todo esse jogo simbólico, jogo imaginário, jogo de regra, para ajudar a criança a dar o salto cognitivo da zona de desenvolvimento real para aproximar. Esse conceito não é do Piaget, é do Vygotsky, mas eu gosto muito de utilizá-lo. Voltando agora aos estágios de desenvolvimento, nós não vamos nos aprofundar no operacional concreto, que é de 7 a 11 anos, mas entende o mundo através de um pensamento lógico e de categorias. E o operacional formal entende o mundo através de pensamento hipotético, ou seja, de hipótese, raciocínio lógico e científico a partir dos 11 anos, 12 anos de idade. Bom, falar um pouquinho do estágio sensório-motor. Vocês estão vendo aí que eu trouxe uma imagem de uma criança. Ela tem menos de 2 anos, e o que é que impressiona ela nesse momento? São as formas, são os sons, são os cheiros, o volume, ou seja, as formas que os brinquedos têm, e ela se atrai por isso, vai explorá-las de diversa forma. Ela vai balançar, ela vai sentir a textura, ela vai cheirar, ela vai lamber, e vocês já viram que isso tudo se efetiva na prática, seja porque você teve contato com as crianças na sua vida familiar, seja na escola, na creche, nos EMEIs. Bom, o primeiro estágio sensório-motor, caracterizado pela inteligência sensório-motora, sendo que a criança responde a estímulos do mundo através de esquemas sensoriais e motores, funcionando no presente imediato, analisa o ambiente e age sobre ele. Vocês já perceberam que o bebê, quando pega algum objeto, a tendência é que ele leve esse objeto à boca e toque-o com a língua. É um principal sensor, um dos principais sensores que ela tem é a língua. Então, quando a gente fala sensório-motor, é no sentido de se deslocar, de tentar segurar para sentir. Por isso que é sensório. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, fala, olfato e tato. Então, a criança, quando a gente vai pensar num brinquedo, numa brincadeira, para uma criança de 0 a 2 anos, ela tem que ser estimulada nos sentidos. Eu trouxe aqui algumas fotos de alguns brinquedos e possibilidades de brincadeiras para essa fase do estágio sensório-motor. Aqui tem um instrumento musical, que ele tem várias cores e ele emite sons e a criança pode explorar e se desenvolver. Aqui nós temos esses jogos de formas e encaixes, também com diversas texturas. Aqui também tem tapetinhos com texturas diferentes, jogos de encaixe com tamanhos diferentes. A criança ela vai desenvolver sua coordenação motora fina, motora grossa nesse caso. Aqui nós temos blocos que ela vai encaixar e também tem algumas letras ela já vai reconhecendo. Caso você queira falar o U, o A, o primeiro nome, a primeira letra do nome é sempre importante ser trabalhada, embora aqui seja um bebê, né? E aqui objetos que promovam o seu desenvolvimento. Não sei se vocês estão vendo o mouse. Eu estou passando o mouse aqui nessa última imagem do canto inferior direito. Uma criança está com um carrinho se segurando e esse carrinho ajuda ela a se deslocar. Embaixo tem um carrinho com várias formas e uma caixinha de encaixes de formas geométricas. Esses são algumas das possibilidades de brinquedos e de brincadeiras com a criança nesse estágio de desenvolvimento. Bom, no segundo estágio pré-operatório, que vai de 2 ao 7, a criança faz uso de símbolos, brincadeiras de faz de conta, ao aparecimento da linguagem,
O egocentrismo, gente, quando fala linguagem, nesse caso realmente é a linguagem falada, tá? O egocentrismo é marcante. O que seria o egocentrismo? É o individualismo, é o ego de dizer eu, é meu. Percebe? Então a criança nessa fase, ela tem muito, vamos dizer assim, dessa questão do seu, da posse. Então tudo isso vai ser desenvolvido nessa etapa, nesse estágio pré-operatório. O egocentrismo é marcante, além do tipo de inteligência dominada de inteligência representativa, ele representa muito as coisas que ele vê ao seu redor, o mundo dos adultos, sobretudo, que se traduz na capacidade evocativa, isso é, lembrar simbolicamente objetos e situações ausentes, ou seja, que já passaram. Os meios de evocação não ocorrem somente pelo faz de conta, tá bom? Mas também pela imitação, pela linguagem, e imagem mental e desenhos. Não sei se vocês lembram quando nós trabalhamos desenhos imaginários. Eu lembro que eu contei uma história e vocês tinham que desenhar aquela história em quadros. Isso são desenhos imaginários, então percebam. E esse tipo de atividade é importante ser trabalhado com crianças nesse estágio pré-operatório, de desenhos imaginários. E aí depois você pergunta, o que é isso aqui? Para você entender como elas trabalharam, entenderam aquela construção. Eu lembro de uma história que eu contei para vocês que era o grúfalo. E eu falava como era esse grúfalo, ele interagia com outros seres da floresta, e vocês desenharam os grúfalos e nós fizemos uma atividade interessante de misturar o corpo de alguns grúfalos com a cabeça de outros grúfalos, e é assim também que nós devemos trabalhar essas questões na educação infantil. Desenhos imaginários, eu gosto muito. Ainda no estágio pré-operatório, 2 a 7 anos, eu trouxe aqui, não sei se a imagem está bem nítida, mas aqui tem uma cestinha com vários elementos que nós encontramos nos supermercados, enlatados, legumes, frutas, dinheirinho aqui, para que eles façam transição para esse mundo real, que é importante, além de ter a possibilidade de entender, de já ir entendendo o nosso sistema numérico, que é o sistema decimal. Aqui nós temos também uma caixa com vários elementos de um salão de beleza, e aqui um ambiente de creche, com uma brinquedoteca, um tapete, então aqui que existem as possibilidades para a gente desenvolver brincadeiras nesse estágio pré-operatório. Eu vou passar rapidamente nos outros dois estágios, no operatório concreto, que é de 7 a 11 ou 12 anos, é quando a criança usa a lógica e o raciocínio, mas ainda precisa dos objetos concretos para entender essa situação. É marcado pela inteligência operatória. Vocês estão vendo aqui as crianças, as meninas se maquiando, faz parte também do seu desenvolvimento. É diferente quando a criança de 3, 4 anos ela vai se maquiar. Quando ela vai se maquiar, possivelmente ela está imitando a mãe. Mas talvez ela esteja assumindo um papel. Quando essas crianças estão se maquiando, mesmo que seja de brincadeira, mas talvez elas já queiram ser inseridas no mundo real. Então ela precisa desses instrumentos para se inserir. É uma ferramenta. E é claro, a gente pode utilizar brincadeiras também para isso. Eu coloquei essa foto só para exemplificar a idade. E no estágio operatório formal, aí já entramos com os adolescentes de 11 ou 12 anos em diante, aplica as operações mentais mais complexas, não só a objetos, mas também a ideias e pensamentos, e faz uso da inteligência operatória lógico-dedutiva. E aí eles já são mais abstratos, né? A gente pode falar em fórmula da água, que ele vai entender. Não que a criança nesse outro estágio também não entenda, elas entendem. Mas a construção da química é mais apropriada para essa idade. Eu não vou me aprofundar nesses dois últimos estágios, porque a nossa disciplina ela concentra sobretudo na primeira infância. E tem essa frasezinha aqui que eu acho interessantíssima, que brincar é tão importante quanto respirar para a criança. Claro que quem não respira morre, mas é tão importante para o seu desenvolvimento quanto respirar. Portanto, a brincadeira do faz de conta é essencial para a criança desenvolverem o aspecto cognitivo, social, motor, afetivo e evoluírem na criatividade, na imaginação, na representação, ação e na sua autonomia. No sonho, na fantasia, na brincadeira de faz de conta, desejos que pareciam
irrealizáveis podem ser realizados. Então é nesse momento da brincadeira de faz de conta que as crianças realizam seus desejos, sua imaginação, e isso constrói um mundo lúdico que permite com que ela desenvolva. Nossa função de professores, nesse caso, é proporcionar possibilidades de brincadeira e enriquecer esse mundo. Ou seja, todos os nossos objetivos, tudo que a gente pensa em desenvolver de habilidades e garantir os direitos da criança de brincar, nós vamos fazer isso de forma mediada, de forma que eu, professor, esteja participando do enriquecimento daquela brincadeira. Algumas brincadeiras nós deixamos eles criarem as regras, eles desenvolverem da maneira que eles acharem melhor. Afinal de contas, eles precisam ali ter os pequenos conflitos, as regras e os acordos que eles muitas vezes criam. E outras brincadeiras nós fazemos de forma lúdica para introduzir, por exemplo, as cores, o conceito de cores, o conceito de formas geométricas. Isso aí é importante. Tá. A importância das atividades lúdicas no processo de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Vamos aprofundar mais um pouco. O lúdico é um ingrediente indispensável nas relações. Verdade. Está presente em todas as fases do ser humano, não pode ser visto apenas como uma diversão, estimula a inteligência e a criatividade, facilita a aprendizagem. Então, a nossa obrigação enquanto professores de educação infantil é ter o lúdico como uma ferramenta de diálogo, uma ferramenta de construção, uma ferramenta que possibilite o desenvolvimento da criança. Nós não podemos ser lógico, concreto, como somos com os adolescentes, por exemplo, na forma de abordar os conteúdos. Com a criança, não. Nós temos que ser lúdico, tá bom? Ajuda no desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, porque no lúdico a criança ela sente prazer também, ela se sente inserida no mundo, ela participa, ela socializa com as outras crianças, e isso faz com que ela tenha uma boa saúde mental. E é necessário adequar o brinquedo ao perfil e à idade da criança. Perfeito. Então, nós não podemos trazer um brinquedo de encaixe, coordenação motora grossa, vamos dizer, para uma criança de 6 anos. A criança de 6 anos ela precisa de desafios maiores, precisa de possibilidades de brinquedo que ela já construa a sua identidade com o mundo concreto. E o que é que isso quer dizer? Você pode trazer jogos e brinquedos que ela tente construir o mundo de faz de conta, tente construir o mundo do real. Por exemplo, brincar de panelinha, brincar de lavar, ela pode fazer jogos teatrais, você pode promover desenhos imaginários para ela, contar uma história, pedir que ela desenhe como ela entendeu aquele personagem. Já você não pode fazer isso com a criança de 0 a 2 anos. Por exemplo, numa criança de 0 a 2 anos, quando você vai contar uma história, é interessante que o livro seja grande, que ele possa ver as imagens, que seja bem coloridos, que de preferência traga texturas ou relevos, para que ele interaja com aquilo, ele possa pegar, porque é sensório. Com as crianças mais velhas, até 7 anos, você já pode fazer algo que seja mais fantástico. Por exemplo, um conto de fadas. Contado e interpretado por você, com vozes diferentes, você pode até pedir auxílio aos seus pequenos para participarem da história, como nós já fizemos várias vezes em sala. Tá. Benefício dos jogos e do brinquedo educativo. Veja, benefício cognitivo dos jogos. Produz excitação intelectual altamente estimulante e desenvolve habilidades perceptuais, são as percepções, atenção e memória. Esse jogo do tapetinho aqui, que eu trouxe na imagem para vocês, é um jogo bem fácil de construir. Você pode fazer a base de TNT e os pezinhos de EVA. E você monta um dado com as cores. E eu não sei como vocês estão enxergando aí no monitor de vocês. No meu tem as cores aqui. Roxa, amarela, tem rosa, tem marrom. E o dado vai ter essas cores. Então, cada um vai jogar e à medida que sair a cor, ele vai saltar para a cor correspondente àquele que acertou. Por exemplo, essa menininha da direita do vídeo ela ainda não saltou, mas a segunda menininha da direita para a esquerda ela já saltou, quer dizer que o dado já sorteou a cor dela e ela pôde tanto reconhecer a cor quanto dar o salto. Percebam o desenvolvimento motor também. Quanto ela percebeu a cor, que é desenvolvimento cognitivo também,
Na elaboração do jogo, você pode pedir para que eles pisem e contornem os pezinhos dele, os pés dele, para poder colar, ele participar da montagem do jogo, entender a regra, esperar a sua vez, se frustrar quando não ganhar, porque alguém vai ganhar e outros, entre aspas, vão perder, faz parte do desenvolvimento, mas o importante é que todos participem e que você diga que não tem ganhadores e perdedores, todos estão participando e todos vão concluir. Mas esses são os benefícios. Agora, benefícios sociais e afetivos. Aprender a interagir com as pessoas, respeitar e serem respeitados, compartilhar, ceder às vontades dos colegas, receber e dispensar atenção aos seus pares, atender às regras compartilhadas que podem ser mudadas desde que haja acordo entre os participantes. Olha, então, a professora aqui está com todas as suas crianças sentadinhas perto dela, veja o afeto, veja o contato. Tanto dela para com as crianças, quanto das crianças para com ela e entre as crianças. Então aqui a professora vai promover atividades que as crianças precisam se deslocar para uma certa distância e algum comando as crianças voltam correndo e aí algumas outras vão ter algumas funções e outras terão funções diferentes. Mas o importante é que elas desenvolvam essa questão afetiva social. E várias brincadeiras, vocês conhecem várias delas, eu posso citar o Coelhinho Sai da Toca, que além de desenvolver a psicomotricidade, também vai desenvolver a questão social e afetiva. Bom, benefícios físicos. Desenvolvimento das habilidades motoras e de expressão corporal, diferentes linguagens corporais. Bom, do ponto de vista didático, os jogos e brincadeiras promovem situações em que as crianças aprendam conceitos, atitudes e desenvolvam habilidades diversas, integrando aspectos cognitivos, sociais, afetivos e físicos. Eu gosto dessa atividade de trabalhar o nome, né? A primeira letra do nome, já que estamos falando de educação infantil. Por exemplo, podemos trabalhar com EVA. A primeira letra, você pega o P do EVA, põe as crianças em roda e pergunta: aquela letrinha é a primeira letra do nome de quem? E aí começa a brincar. Ou a gente sorteia as letras, põe as letrinhas de EVA no centro e pergunta às crianças: qual é a letrinha do seu nome, a primeira letrinha? Ou você canta outras musiquinhas para que eles interpretem o seu nome, para que eles vejam na ficha o nome dele. Então, assim, diversas atividades para trabalhar o nome. Isso aí promove diversos desenvolvimentos também. Bom, agora com relação ao trabalho em grupo. Trabalhar com crianças em grupo é algo que é muito importante de ser feito. Porque muitas vezes nós, professores, não conseguimos atingir, ou temos dificuldades, ou demoramos a atingir um entendimento para que a criança ela dê um salto cognitivo. Eu gosto muito de usar a zona de desenvolvimento medial, proximal e real do Vygotsky. Quando você coloca as crianças para trabalhar em grupo, você faz com que a criança observe a outra e sempre o que está mais avançado, ele acaba interagindo e permitindo com que a outra criança entenda. O código que ele tem é mais fácil da outra criança entender do que o nosso código. Mesmo que nós sejamos lúdicos, mesmo que nós sejamos empenhados, é importante entender como as crianças explicam as coisas umas para as outras. Bom, esse trabalho em grupo exige, respeito ao trabalho do outro, porque você vai ter que respeitar as regras enquanto criança, a integridade da criança, a confiança, a agilidade, e as crianças têm que ser flexíveis, têm que aceitar, têm que ceder. E tudo isso promove também a questão social, a questão da afetividade e o respeito do outro. Desenvolve a responsabilidade com a vida. Esses trabalhos em grupos também permitem esse desenvolvimento. Agora também do professor, da professora, da auxiliar para com a criança e entre as crianças também. Conhecer a criança, a nossa responsabilidade. Dar carinho e atenção, estar atento às necessidades dessa criança. E quando eu falo necessidades, não são só as fisiológicas, não. Mas às vezes as necessidades elas são afetivas e vocês, pelo que eu conheço vocês já presenciaram diversas vezes essa necessidade afetiva que as crianças têm. E não devemos negar isso. Sempre mostrar afetividade,
Porque, como eu já falei para vocês, a afetividade é algo que é inerente ao nosso trabalho. O desenvolvimento cerebral da criança, quando ela vive num ambiente fraterno, um ambiente de afetividade, é muito mais rico do que uma criança que tem um ambiente mais agressivo, mais opressor. Bom, a afetividade, ela também transmite segurança, e é nossa responsabilidade transmitir segurança para as crianças. Não sendo grosso, tomar cuidado com o tom de voz, ser acolhedor, promover atividades que ela se sinta feliz, graça, prazer, diversos sentimentos que tragam vontade de estar naquele lugar, né? De não querer sair dali da escola, não querer sair dali de perto da pro. Criar um contexto que gere sentimento de presença, olha, claro, tanto das crianças quanto o seu, né? Quando você está com crianças muito pequenas, em grupo, realmente é mais complexo de se trabalhar, porque, sobretudo quando elas são de 0 a 2, né? A gente precisa de auxiliar, precisa separar, algumas estão engatinhando, outras mordem ainda, e a gente tem que ter cuidado também físico, a integridade física deles, que eles não têm ainda o completo domínio do corpo. A cabeça ainda pesa bastante com relação ao resto do corpo, ele ainda tem que desenvolver tudo isso. Então, cuidado, mas é importante que a gente gere esse sentimento de pertença, de querer estar ali. Eu estou aqui, eu vivo, essa é minha escola, essa é minha pro. Isso aí é muito importante, você sentir-se pertencente a um lugar. Eu gosto de falar da cultura local, que você tem um sentimento de pertença, você se identifica com aquilo ali, com aquele lugar. E é importante que a criança se identifique com a tua atividade, com a tua escola, com você como professora, como professor. Isso gera segurança também. Bom, confiança e responsabilidade. Honrar com confiança, atentar para as reais necessidades da criança, cuidado com a fala que fala na voz de adulto. O que é isso? É o que eu falei ainda há pouco. Nós temos que usar uma fala apropriada a lidar com crianças. Eu não posso tratar com a criança como eu trato com um adulto. A forma de entonar a voz, ela já é decisiva no modo como a criança vai receber a tua fala. Então, seja firme, seja seguro, mas seja afetivo, seja afetuoso. As crianças se sentem seguras quando se relacionam com adultos afetuosos. Bom, entender o real sentido da infância. Veja, a infância é uma fase que todo ser humano ele passa. A infância é vivida. A infância é como você se relaciona com o mundo. A infância de um indígena é diferente de uma criança da cidade, que é diferente de uma criança do Japão. São infâncias diferentes, mas todas são infâncias. Então, é na infância, por exemplo, é na fase da infância que há o maior desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral ele é muito mais rico, muito mais importante quando a criança tem um ambiente seguro afetivamente. E também quando ela é estimulada. É estimulada a se desenvolver a parte sensória, estimulada a desenvolver a parte cognitiva, estimulada a desenvolver a parte afetiva e social. Então, aí na infância se constrói se desenvolve essas 3 dimensões que eu falei para vocês. Então, quando você estiver na educação infantil, perceba a importância do teu trabalho, a importância de você desenvolver esse trabalho com crianças e saber que você está contribuindo com um desenvolvimento importante daquele ser humano. Bom, agora falando de brincadeiras com músicas. Não nessa aula, mas talvez numa aula presencial eu vou levar diversas músicas para vocês, para a gente trabalhar e exemplificar. Mas eu quero trazer para vocês o que é que essas brincadeiras com música elas promovem. Primeiro, ela estimula a participação, então desinibe. Faz com que a criança ela crie aquele senso de participação que vai gerar adultos mais participativos, menos inibidos e provavelmente de maior sucesso na sua carreira. Criar um ambiente agradável entre as crianças e os educadores. Ora, ter um ambiente desagradável entre você, professora, você, professor, e as suas crianças é muito ruim. Isso causa uma separação irreparável. Então não deixe isso acontecer. Sempre crie ambientes agradáveis. Se é de se desfantasiar, fantasie. Se é de abraçar, abrace, acolha. Crie na sua sala de aula ou no seu cantinho, sempre o cantinho da leitura, o cantinho da brincadeira, o cantinho. Sempre leve as crianças para o parquinho. Promovam atividades que façam com que a criança, quando lhe veja, ela queira correr para ficar pertinho de você.
Bom, brincadeiras com música aumentam o interesse e a motivação, sem dúvida nenhuma, tanto do professor quanto da criançada. A gente já citou vários exemplos de professores que não têm domínio da sua sala de aula, mesmo quando é educação infantil, mas no momento da música, até aquele professor que tem dificuldade de dominar a sua turma, os ânimos se serenizam. Então você entra no mundo lúdico, você entra no ritmo, a criança sente o pulsar da música. Então quando você trabalha com o som, com a música, a criança, eu não vou dizer que se acalma, que talvez não seja a palavra mais apropriada, mas ela se envolve com a tua atividade. E também desenvolve a cooperação entre os elementos do grupo, todos os elementos do grupo, principalmente quando a gente tem uma música onde permite a participação de todos eles ao mesmo tempo, ou de alguns deles individualmente, como imitar o som dos bichos, por exemplo. Agora falando de atividades lúdicas no desenvolvimento pessoal. Essa imagem que eu coloquei aí faz parte de um vídeo do YouTube, que eu acredito que já tenha passado para vocês, que aí o professor está naquela brincadeira de dizer cabeça, ombro, pé, joelho, e as crianças vão colocando a mão na parte do corpo onde o professor está indicando com a fala. Quer dizer, ali tem desenvolvimento motor, percepção e agilidade para você colocar, para as crianças colocarem a mão na parte do corpo que o professor está indicando, e ainda conhecer a parte do corpo, que é algo também que é trabalhado desde o banho, como eu falei para vocês na aula passada, desde o banho lá com os bebês. Bom, e essa atividade, ela desenvolve o quê? Primeiro, ela promove uma autodescoberta. Enquanto criança, os meus limites e as minhas possibilidades. Tem crianças que têm coordenação motora dificultada, ela sabe onde está localizado cada um de suas partes do corpo, sabe onde é a cabeça, sabe onde é a orelha, o ombro, o pé, mas ela se confunde na hora de sinalizar. Então, existe esse desenvolvimento e essa autodescoberta. Autoestima. Quem sou? E para mim, para o grupo, o que eu falo? O que eu faço, o grupo que eu faço parte, quem sou, e para mim e para o grupo que eu faço parte. Então essas brincadeiras, elas também promovem esse desenvolvimento do entendimento de si e da sua importância para aquele grupo. Toda criança ela sabe que é importante para aquele grupo. Quando a criança percebe que o grupo não valoriza ela, ela se entristece, ela conta, ela vai sinalizar de alguma forma, ela vai se isolar. Isso não é importante, a gente tem que promover atividades em grupo para que esse desenvolvimento, essa empatia, ela aconteça, essa aceitação, esse sentimento de pertença, como nós falamos anteriormente. Questão da autonomia. O que consigo fazer? O que posso fazer? O momento de pedir ajuda. Isso é importante. Às vezes a criança ela entra numa situação ou de conflito, ou de necessidade fisiológica, e por insegurança, na maioria das vezes, ela não pede ajuda, nem ao coleguinha, nem ao pro, nem a ninguém, nem ao nenhum adulto, porque ela não tem segurança. Então, essas atividades, ela também faz com que a criança ela tenha aquele desprendimento, a desinibição de levantar o bracinho, pro, eu quero fazer xixi. E está ali no meio da brincadeira. Quando vocês sabem, provavelmente já experienciaram isso, de algumas crianças de fazerem xixi durante a brincadeira, porque ou não queria sair da brincadeira, ou porque não queria atrapalhar, não sentir-se seguras para interromper. Então, essas atividades desenvolvem tudo isso. Ainda, atividade lúdica e desenvolvimento social. Bom, interação, socialização e alteridade. A questão da cooperação. Eu gosto muito de brincadeiras que as crianças cooperem, que o resultado da brincadeira no final seja promovido pela cooperação de todos. Ou seja, ela vai entender que pode ajudar e ela vai entender que alguém pode ajudá-la. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do adulto. E além de que desenvolve também a consciência cidadã, ou seja, as minhas ações geram consequências tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas, e aí a gente trabalha o senso de responsabilidade com a brincadeira. Então, são vários elementos que nós podemos trabalhar com as crianças. A nossa responsabilidade na educação infantil com o brincar, com as brincadeiras, são muito importantes, então sempre se dediquem a isso, se preparem, aumente seu repertório, leiam diversos textos. Esse texto que eu coloquei no nosso AVA, ele é importante e traz uma autora muito conhecedora dessa área do brincar, da ludicidade, que é a professora Kishimoto.
pesquisa em vídeos no YouTube, possibilidade de construção de brincadeiras, qual é a idade apropriada, ou seja, amplie o repertório de vocês. Professoras que têm empatia com a educação infantil, professoras que têm repertório, elas são mais requisitadas, certamente. Bom, criança, como entendê-la? Vamos lá. A criança é um sujeito sociocultural, ou seja, ela interage com a sociedade, ela constrói cultura, ela transforma. Que aprende e constrói o conhecimento a partir do encontro com os outros e nas múltiplas interações que estabelece no meio social. O encontro com o outro se multiplica em diferentes formas de interação, com o adulto, com as crianças, com os livros, com os filmes, com a observação do mundo real. E aí, nós precisamos entender como as crianças percebem o mundo, como elas se relacionam, para a gente ter ideia ou para a gente planejar melhor a nossa ação didática. Tá, agora com relação à aprendizagem mediada. O que é aprendizagem mediada? É você, professora, professor, entendendo que o teu papel de mediar é importante nesse desenvolvimento. Em alguns momentos você vai ter que intervir, em alguns momentos você vai ter que propor atividade, em outros momentos você vai ter que observar o desenvolvimento deles e auxiliar quando possível. Bom, mas todos nós temos que promover espaços estimulantes, espaços educativos estimulantes, seguros e afetivos. Experiências significativas. Eu gosto sempre de enfatizar o que é o significativo. Porque em todo texto, em toda palestra, a gente ouve pessoas importantes, intelectuais, dizendo assim que a educação tem que ser significativa, que o aprendizado tem que ser significativo, mas o que é o significativo? Né? É algo que tenha sentido para o teu mundo concreto, para o teu mundo real. As experiências, elas têm que te proporcionar desenvolvimentos do mundo que você vive. Por exemplo, se você trabalha na educação infantil, o projetinho Detranzinho é significativo. Você está trazendo para ela algo do mundo real, de atravessar na faixa de pedestre, do pai ou da mãe, quando estiver dirigindo, ver o sinal amarelando, a criança já fala: pai, você avançou no semáforo, mamãe, você avançou vermelho. Isso é significativo. Trabalhar que a gente não deve desperdiçar água, trabalhar o plantio de sementes, que aquilo se desenvolve. Então, isso é significativo. É algo que tenha importância, significado na nossa sociedade. Bom, uma aprendizagem mediada também envolve lúdico, prazer pelo conhecimento. Nós temos que promover esse conhecimento sempre utilizando como meio atividades lúdicas. Respeito às descobertas e ao desenvolvimento, limites, sem traumas e sem castigos. Eu sei que essa parte dos sem castigos é muito polêmica, mas nós devemos ter uma ação mediada para evitar ou não ter, de preferência, traumas e castigos. Os castigos, eles são algo, quando são frustrantes, quando são importantes no sentido de ser marcante na vida da criança, provoca os traumas. Então nós devemos sempre entender que a criança está em desenvolvimento. Muitas vezes um movimento de birra, ele não é um movimento que você entenda como indisciplina. Como eu te falei naquela fase, como eu falei para vocês, na fase egocêntrica, dos 2 aos 7 anos, a criança precisa se assumir enquanto sujeito. Então ela fala eu, meu. Não entenda que a criança ela é individualista, não quer dividir o brinquedo com o colega. Ela está passando pela fase egocêntrica, ela precisa avançar para uma outra fase. E aí você vai mediar, desenvolver esse processo, entender que em alguns momentos o brinquedo vai estar com a coleguinha, com o coleguinha, e ela vai ter que esperar a vez dela. É assim. A gente não pode, enquanto pedagogos, termos esse comportamento de sempre levar a coisa para o lado da indisciplina, para o lado da birra. A gente tem que sempre entender o que está acontecendo naquele momento. Em alguns momentos, realmente, é uma forma de chamar a atenção da professora, porque é a única pessoa, na maioria das vezes, que dá atenção a ela. Então, ela está passando um momento de abandono afetivo, ela está passando um momento de bullying, ela está passando um momento de dificuldade
ela não, a família, de dificuldade financeira, algum tipo de abandono. Então a gente precisa sempre trazer essas situações e refletir sobre elas para não provocar nem traumas e para evitar castigos. Os jogos e as brincadeiras devem ser desenvolvidas a partir das seguintes metas. Então vamos lá. Rapidinho. A construção da autonomia e da cooperação é uma meta para a tua brincadeira. A formação do autoconceito estável e positivo. A comunicação e a expressão em todas as formas. O desenvolvimento do senso de responsabilidade, importantíssimo. O enfrentamento e a solução de problemas, importante. A formação do ser integral, considerando todas as inteligências, inclusive as emocionais e a interpessoais, e a criatividade e a transdisciplinaridade. Vejam, quando a gente fala em que as nossas brincadeiras ela tem que vir a partir de metas, a nossa brincadeira ela não pode ser despropositada, ela tem que ter um propósito. A professora, enquanto regente da sala de aula, quando ela faz o seu planejamento, ela diz qual habilidade ela vai desenvolver e vai utilizar a brincadeira como um recurso didático, como um recurso metodológico, um brinquedo para atingir aquela habilidade, para atingir aquele nível de desenvolvimento. Então percebam aí nas duas imagens, a professora está trabalhando com jogos de encaixe, e embaixo o professor está trabalhando cores e coordenação motora. Provavelmente ele fala as cores que o aluno tem que pisar e acaba desenvolvendo motricidade, os outros estão ali olhando, tem um relacionamento social. Então tudo é propositado, nada na educação é por acaso. E eu gosto muito dessa frase do Ivan Cruz, que eu trago para vocês, provavelmente eu já mostrei, que fala assim: criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. É interessante, muitas vezes o adulto, quando ele não brinca, enquanto criança, ele se torna um adulto, eu não vou dizer frustrado, mas um adulto entristecido, mais sério, mais